Então, este aqui são os capacitores eletrolíticos. Este dois. E desse lado nós temos os capacitores permanentes. Nem sempre o capacitor eletrolítico ele é preto, porque esse aqui é um capacitor preto e é um capacitor permanente. A maneira melhor de conhecer qual capacitor eletrolítico é que ele vem com dois valores, 680 a 816 microfarads. Esta é a leitura dele. E ele vem marcando 110, 127 ou 220 volts. Esse aqui já é um capacitor eletrolítico de 145, 175 microfarads, 110 volts. Já o capacitor permanente, ele vem com indicando apenas um valor. Isso aqui é 20 microfarads e 250 volts, corrente alternada. Esse aqui já é outro capacitor permanente. Então, o capacitor eletrolítico ele é utilizado em motores que tem o platinado para desligar o capacitor, que esse tipo de capacitor não pode ficar ligado direto como o capacitor permanente, porque aí ele vai estourar, né? Já o capacitor permanente pode ser utilizado durante todo o funcionamento do motor, porque ele vai limitar a corrente e aumenta a eficiência do motor. Neste vídeo eu estou mostrando como calcular o capacitor para ser usado no motor monofásico ligado em corrente alternada. É muito comum as pessoas perguntarem qual capacitor usar em um determinado tipo de motor. Dependendo da potência do motor, o capacitor tem valor diferente. Então, a pessoa aprendendo a calcular já fica independente, evita de ficar perguntando e também esperando a resposta, que às vezes demora. Se a pessoa perguntar, por exemplo, aqui no YouTube, em um determinado vídeo, às vezes a pessoa não responde rápido, né? E a pessoa aprendendo a calcular já fica livre, já fica independente, calculando o capacitor, já sabe qual o valor do capacitor a ser usado. Antes de nós passarmos para o cálculo do capacitor, nós vamos aprender para que serve o capacitor, por que usar o capacitor em um motor. Então, em um circuito de corrente alternada, nós vemos que a corrente alternada, a tensão, ela forma essa senoide. A tensão de pico para cima e a tensão negativa de pico para baixo, né? Um circuito normal, nós temos a corrente e a tensão subindo ao mesmo tempo e descendo ao mesmo tempo. Isso aqui só se consegue isso em circuito resistível. No circuito que tem resistência, como forno elétrico, ferro de passar, a corrente ela está em fase com a tensão. Já no circuito indutivo, o circuito indutivo, a corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então isso acontece porque a bobina ela cria um campo magnético que se opõe à corrente. Daí ela fica atrasada, né? Nós podemos ver que aqui representando a tensão, ó, quando ela sobe e quando ela está descendo é que a corrente está subindo. Então ela fica atrasada, sempre atrasada. Esse aqui em vermelho é a tensão, em azul é a corrente. Então no circuito indutivo a corrente fica atrasada em relação à tensão. Já no circuito capacitivo, o circuito com capacitores, a corrente ela está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Porque o capacitor, enquanto carrega, a corrente já está adiantada em relação à tensão.
Então daí vem o artifício, porque o circuito de corrente alternada para funcionar perfeito, ele teria que estar pelo menos próximo à corrente e subir próximo à tensão. Então no circuito indutivo, em motores, qualquer bobina, a corrente ela está atrasada, então para compensar esse atraso é usado o capacitor, porque o capacitor ele adianta a corrente em relação à tensão. Então, colocando o capacitor devidamente calculado em um motor, a corrente vai ficar próximo a isso aqui. Vai a corrente ficar em fase com a tensão. Porque o capacitor ele vai compensar o atraso que a bobina impõe à corrente. Então, o circuito indutivo, que é feito com bobinas, ele armazena energia em forma de campo magnético. Já o circuito capacitivo, que é usado capacitores, armazena energia em forma de cargas elétricas. Para fazer o cálculo do capacitor, primeiro tem que encontrar a reatância indutiva. A reatância indutiva é como se fosse a resistência das bobinas do motor. Aí vai dividir a tensão em volts pela corrente. Aí vai encontrar a reatância indutiva. Depois de encontrar a reatância indutiva, vai fazer este cálculo. Vai dividir 1 por 2 vezes 3,14 vezes a frequência vezes a resistência indutiva. Aí vai dar o valor em farads, como se utiliza o múltiplo microfarad. Então vai ter que fazer depois a multiplicação por 1 milhão ou cortar os zeros, aí já vai ficar em microfarads. Então aqui eu já coloquei o significado de cada letra. Esse 3,14 é uma constante de matemática, chamada também de π. Então é 2 vezes 3,14 o cálculo, né? Eu vou mostrar como fazer um cálculo, usando como exemplo, primeiramente, este motor de 2 CV, um motor monofásico de 2 CV. Então, o cálculo da corrente é feito, mesmo que o motor esteja ligado em 220 volts, o cálculo é feito dividindo a tensão de 127 volts pela corrente. Nós vamos utilizar a corrente indicada na placa de 127 volts, que aqui no caso vai ser 28 amperes em 127 ou 26 em 110, né? Ele varia, depende da tensão que está saindo. Então nós vamos utilizar essa corrente de 28 amperes, mesmo que o motor esteja ligado em 220, o capacitor vai estar ligado sempre no fechamento onde vai sair 110 volts, porque o motor é fechado aqui, ó. O cabo 6 da auxiliar é ligado no fechamento do 2 e 3 do motor. Então ele está fechado para 220. O cabo 5 está ligado junto com o cabo 1. O cabo 4 livre vai para a rede 220. E aqui nós temos o fechamento 2 e 3 e o cabo 5, que vem da auxiliar. Então o motor ele funciona como um transformador quando ele está ligado. Mesmo ele ligado em 220, ó, nós temos aqui o enrolamento auxiliar, está ligado na ligação intermediária entre os dois enrolamentos das principais. Ó. Então vai sempre sair 110 volts para o enrolamento auxiliar. Então o capacitor está sempre ligado em 110 volts, mesmo que o motor esteja em 220, a não ser que o motor seja para apenas uma tensão, 220 volts, aí sim, ele vai ser calculado na corrente em 220 volts. Mas todo motor que é duas tensões, a auxiliar está sempre ligado no meio entre os dois enrolamentos. Então, como o motor ele funciona como um transformador,
entra 220 aqui, mas se medir em qualquer um dessa fase para essa parte aqui, vai dar 110 volts. Tanto desta para essa é 110 e aqui para essa é 110 volts. Então o cálculo que nós vamos fazer é sempre em 110 volts. Então na placa do motor, ele está marcando 26 amperes em 110 volts. Então, para encontrar a reatância indutiva, nós vamos dividir 110 volts, dividir pela corrente de 26 amperes. Deu 4,23. Então agora nós vamos fazer o cálculo do capacitor, que nós já temos a reatância indutiva, foi dividido 110 volts por 26 amperes, a reatância indutiva é 4,23, então já está montado aqui neste cálculo, que é esse aqui de cima, 2 vezes π, 3,14 dá 6,28, aqui a frequência 60 Hz, vezes 60 Hz vezes 4,23 deu 15,93. O resultado agora nós vamos dividir 1 por esse, nós vamos ter o resultado em farad. Divide por 15,93. Então o resultado aqui é em farad. Para transformar ele em microfarad, basta cortar os zeros e cortar este número aqui. Vai dar 627 microfarads. Então esse motor vai pegar um capacitor, como não tem esse número comercialmente, ele pega o original é 540, 648. Vemos que 627 está entre 540 e entre 648. Olhando aqui na placa, como esse motor ele já indica o valor do capacitor, pode ver que o cálculo bateu certinho. Ele pega um capacitor de 540, 648. No nosso cálculo deu um capacitor de 627 microfarads. Quando o motor não vem indicado a corrente, tem que calcular a corrente para poder fazer o cálculo do capacitor. O cálculo de corrente, da corrente nominal, é feito dividindo a potência em watts, dividido pela tensão, vezes o cosseno e vezes o rendimento do motor. Esse cálculo aqui, como ele é mais complicado, para quem quiser fazer, teria que ver os dados do motor na placa. Esse motor de 2CV, ele tem um cosseno de 0,75, mas não marca o rendimento. O rendimento fica em torno de 80% a 85%, né? Mas para não fazer esse cálculo, eu faço esse aqui que é bem mais simples e fica bem aproximado. Esse motor mesmo de 2CV, se fizer esse cálculo aqui, dividindo
1472 watts, que é os 2 CV. Um CV ele tem 736 watts, né? Um CV é igual a 736 watts. Como é 2 CV, basta multiplicar 736 por 2. 1472 watts. Então esse motor aqui nós vamos dividir 1472 watts por 110 volts, porque o cálculo do capacitor é feito na auxiliar que está ligado no fechamento de 110 volts. Então vai dar uma corrente de 13,38 amperes. Esse resultado aqui multiplica por 2, 13,38 vezes 2 vai dar uma corrente de 26 amperes. Pode ver que esse cálculo deu em cima da corrente de placa do motor que nós fizemos o cálculo agora. 26 amperes em 110 volts. Então basta fazer isso. Dividir a potência já transformada em watts. Não usa o cálculo em CV, tem que transformar em watts primeiro, né? Divide por 110, vai dar a corrente de 13,38, multiplica por 2, vai dar uma corrente de 26 amperes. Se fizer esse cálculo complicado aqui, tensão vezes o cosseno vezes o rendimento, é mais complicado e é difícil de, às vezes, motores não têm esses dados, né? Então esse aqui se aproxima muito. Pode ver que deu 26 amperes. Dá próximo a 27, mas eu arredondei para 26 amperes. Então esse foi o cálculo que nós fizemos do capacitor em cima de 26 amperes. Deu certinho, né? Se o motor não tiver dados nenhum na placa, não tiver placa, a maneira de encontrar o valor do capacitor é ligar o motor e tentar dar a partida nele com uma cordinha aqui. Depois que o motor rodar, medir a corrente. Essa corrente vai ser a corrente do motor em vazio, sem carga, então faz aquele cálculo, multiplica por 2, que geralmente é a corrente do motor sem carga, é a metade da corrente nominal, né? Então multiplica por 2, igual foi feito o último cálculo. Esse motor aqui, se rodar ele sem carga, ele vai dar em torno de 13 amperes ligado em 127 volts, né? Depois que medir a corrente, no caso tem que ter o amperímetro para medir a corrente, aí vai fazer o cálculo da reatância indutiva. Até aqui nós fizemos cálculos dos capacitores eletrolíticos, onde os motores têm platinado e centrífugo. Agora nós vamos passar a fazer os cálculos dos capacitores permanentes, que já é um pouco diferente do capacitor eletrolítico. Eu vou fazer o cálculo deste motor, do capacitor desse motor, que é de portão eletrônico. Ele já indica o valor do capacitor, que é de 30 microfarads. Mas suponhamos que esteja apagado o valor e a pessoa não conhece o valor. Nós temos a corrente, mesmo que não tenha corrente, eu já ensinei como calcular a corrente, né? Então a corrente deste motor é 3,5 amperes. O cálculo do capacitor permanente é feito pela corrente que circula pela auxiliar, porque o capacitor permanente, como ele vai ficar contínuo ligado no circuito, tem que calcular na corrente que passa pela auxiliar. Então eu sempre considero a corrente na auxiliar como a metade da corrente de placa ou a corrente nominal do motor. Em motores menores eu utilizo apenas 40% dessa corrente, né? Vou fazer o cálculo em cima de 40% para achar a corrente da bobina auxiliar, né?
3,5 vezes 40 divide por 100. Vai dar uma corrente de 1,4 amperes na auxiliar. Agora nós vamos dividir 127 volts por 1,4 amperes. A reatância vai ser de 90. Está 90,7, nós vamos deixar 90, né? Arredondar para 90. Aí fazendo aquele cálculo para achar o valor do capacitor, né? Nós vamos pegar 6,28 que é 2 vezes π, né? 6,28 vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes 90. Esse resultado aqui nós vamos dividir 1 por esse resultado. É 339,12. 1 divide por 339,12. Deu o resultado em farad. Aqui pode multiplicar por 1 milhão, ou então cortar o zero e cortar esse aqui. Ó. Aí vai dar 29 microfarad. Eu já vou dividir multiplicar por 1 milhão, que ele já vai dar o resultado direto, né? Deu 29,4 microfarad. Não vende este valor, então o valor dele é 30 microfarad. Trinta microfarad é o que está indicando na placa. O mesmo cálculo se faz para ventiladores de mesa, de parede, né? Esse aqui é um ventilador de mesa que eu já tenho uns dados aqui parecido. Ele é de 42 watts, 35 centésimos de amperes. Aqui está indicando um capacitor de 3 microfarads, pode variar de 2,5 a 3 microfarads, né? Então o cálculo é praticamente o mesmo, você vai pegar 40% desta corrente, né? De 35 centésimos de amperes. Ponto 35 vezes 40 divide por 100. Vai dar uma corrente de 14 centésimos de amperes, né? Essa vai ser a corrente na auxiliar, que é deste ventilador aqui, né? Ele dá 35 centésimos, mas é a corrente nominal, que pode vir indicada na placa, ou então dividindo os watts por 127, né, e multiplicar por 2. Ou medir com um amperímetro, com o motor já com a hélice ligada, né, com a hélice no local. Então vamos dividir 127 por 14 centésimos de amperes. A reatância é 907. Agora vamos fazer aquele cálculo, né? 628 é 2 vezes π, vezes 60 Hz, vezes 907, igual. Eu vou escrever aqui para eu não esquecer.
17,57. Nós vamos dividir 1 por esse valor, né? 1 divide por 3, 4, 17, 57. Deu o valor em farads, vamos multiplicar por 1 milhão ou cortar os zeros e cortar o outro lado do lado direito, né? Então eu vou multiplicar por 1 milhão, vezes 1 milhão. Deu 2,9 microfarads. Se olhar aqui, o capacitor dele é 3 microfarads. Pode ver que deu exatamente igual, porque 2,9 já é praticamente 3 microfarads e também não encontra este valor comercialmente para comprar, 2,9. Pode ver que o cálculo dá em cima, né? Então eu acho que vocês entenderam. É muito importante, mesmo que ache difícil esse cálculo, é bom praticar para aprender, que rapidinho você já descobre qual capacitor usar. Evita de ficar perguntando. Ah, eu tenho tal motor, não tenho dados dele, qual capacitor usar, né? Então isso aqui vai desde o capacitor de ventilador até motores de motor industrial, né, o monofásico de 2CV, 3CV, 5CV, que pega capacitores, né, os monofásicos, né? É muito importante esse cálculo aqui. Então, para alguém que acha que o cálculo tem que ser feito na reatância capacitiva, né? Mas não é, o cálculo é feito na reatância indutiva, porque é justamente no começo do vídeo que eu mostrei, né, que o circuito indutivo ele atrasa a corrente, o circuito capacitivo adianta a corrente. Então o cálculo é feito na XL porque justamente é para usar o capacitor para adiantar a corrente que o circuito indutivo atrasa, né? Então por isso que o cálculo é feito na reatância indutiva e não na reatância capacitiva.